Bem-vindo, bem-vinda. Esse é o Fala Flor da Vida. Se você está assistindo, provavelmente está assistindo pelo YouTube. Se você está ouvindo pelo seu agregador de podcast favorito. A fala que segue é a fala do Dr. Paulo Fleury em sua visita à Flor da Vida. Mais especificamente, essa palestra aconteceu no Núcleo Social Flor da Vida, no dia 25 de fevereiro do ano de 2021. Então, espero que vocês gostem. Se você está no YouTube, comenta, se inscreve. E se você está no podcast, também assina o nosso podcast. E boa aula para todos e todas. Eu quero falar um pouquinho com vocês hoje aqui, porque parte do meu trabalho sempre foi, e pelo menos eu quero que seja, de pesquisador. Eu sempre trabalhei como pesquisador na minha carreira. Eu tenho formação específica, de médico com residência em medicina preventiva e social. Tenho alguma formação em epidemiologia e trabalhei a minha vida inteira com isso, sobretudo na área chamada epidemiologia populacional, com análise de dados de saúde coletiva, saúde pública em geral, e nunca perdi esse interesse, essa visão. Foi por isso que eu consegui, logo no inicinho do meu trabalho com maconha medicinal, fazer uma pesquisa para o tratamento de autismo, que naquela época era alguma coisa ainda bastante pioneira, E dali para frente, como os resultados foram muito bons, assim, era uma pesquisa de 9 meses de tratamento, foram 18 crianças até adolescentes, Na época a gente conseguiu uma doação para tratar esses 18 pacientes por 9 meses, de uma empresa produtora de produtos de cannabis de alto teor de CBD, que era o que a Anvisa autorizava, naquela época. E conseguimos essa doação para tratar esses 18 pacientes. Isso em 2017 que foi feito, Ao fim. E assim, no 6º mês eu já vi os resultados de uma forma bastante consistente, segura. Havia outras casuísticas, além da minha, referendando isso. Então eu me senti muito animado para começar um trabalho de atendimento mais amplo, como foi, por exemplo, esse atendimento online para o Enor e a família da irmã dele, E, enfim, para a criança. E esse trabalho de divulgação que me trouxe até aqui, fazendo palestras, expondo resultados, primeiro desse estudo com essas 18 crianças, depois, logo imediatamente, eu comecei a tratar uma primeira criança lá de Morro de São Paulo, na Bahia, na época, com um produto ao contrário, alto teor de THC, criança autista. Então, logo de início, eu tive 18 crianças usando um produto de alto teor de CBD e uma criança usando um produto de alto teor de THC e vi resultados positivos, em geral, no grupo com os 18 e nessa criança específica usando um alto teor de THC também. Daí, como é muito mais fácil, quem conhece um pouco da planta e das características de plantas em geral, sabe que ainda hoje é muito mais fácil você ter acesso a plantas de alto teor de THC ou médio alto de THC do que plantas de alto teor de CBD. Então, como eu vi resultados positivos, do meu ponto de vista, é alguma coisa, talvez valha a pena a gente conversar aqui com colegas médicos, inclusive, eu tinha para mim, com bastante segurança, e fui comprovando isso sequencialmente, que os produtos de alto THC seriam ou são tão seguros quanto aqueles de alto CBD. Contrariamente a uma parcela grande da medicina canabinoide, ou de profissionais da área médica que lidam com canabinoides, com produtos de cannabis, que identificam, ao contrário, um risco alto ou médio alto, que seja em produtos de alto teor de THC, e um risco baixo apenas nos produtos de alto teor de CBD. Não era essa a minha visão naquela época, por isso eu me senti impulsionado a buscar o tratamento
mesmo do autismo, né, com crianças, com produtos de alto teor de THC e também, sequencialmente, os tratamentos de epilepsia do mesmo modo e aí todos os demais. Então eu passei logo a usar, em geral, na minha clínica, produtos de alto teor de THC, porque eles, ao fim, terminavam sendo muito mais acessíveis e os tratamentos muito mais baratos. Para até ficar nesse tema e esgotar dentro do possível isso, pelo menos para a gente abrir conversa, né? Ao fim, então, do ponto de vista clínico, que é o meu, eu nunca identifiquei diferenças extremas que justificassem para mim a necessidade imperativa de ou produtos de alto CBD ou produtos de alto THC para tratamentos em geral. É claro que para um paciente específico, você vai identificar que produtos de alto CBD ou, eventualmente, o contrário, produtos de alto THC vão ser mais eficazes e talvez logo a gente chegue a conclusões mais claras de que produtos de CBD ou de THC são melhores para uma patologia, para algum conjunto de sintomas, mas até o momento, então, como eu falei, seja do que eu vejo em literatura em geral, que é limitado, né, sobre esse aspecto, seja o que a minha clínica mostra, vai funcionar em geral. Eu uso muito um jargão, é tudo maconha e maconha funciona. Então os produtos de alto CBD e os produtos de alto THC em geral vão funcionar e a diferença fundamental, e ela é de extrema importância, muito simples, mas para quem é profissional ou tem uma noção, né, dessas proporções, vai verificar que isso é impactante. A minha visão clínica é que para sintomas em geral, alterações em geral, para os tratamentos em geral, por exemplo, para o tratamento das epilepsias, para os tratamentos dos transtornos associados ao autismo, por exemplo, insônia, a irritabilidade, as crises, os transtornos de humor, e outros psicocomportamentais assim em geral, para o tratamento da dor crônica, para o tratamento de dor em geral, o THC é dezena de vezes mais potente do que o CBD. Então aquilo que a gente consegue com 1 miligrama de THC, é provável que a gente necessite de algo próximo de umas 50 miligramas de CBD para ter o mesmo efeito. Logo, portanto, também é óbvio que num uso desregulado ou geral, o uso social, o uso recreativo, como as pessoas dizem, é óbvio que você vai ter mais efeitos colaterais com o uso de produtos de alto THC do que produtos de alto CBD. Porque, evidentemente, você tem muito mais efeitos com os produtos de alto THC. Mas do ponto de vista medicinal, também é verdade que, em geral, você vai obter mais efeito terapêutico com os produtos de alto THC. Ou você vai ter que usar doses muito mais altas com os produtos de alto CBD. Então, do meu ponto de vista até o momento, isso é o único que é possível ser falado. Com segurança sobre diferença de uso de CBD e THC. Então, se as pessoas me disserem, mas é possível, então, Paulo, tratar dor crônica com produtos de CBD exclusivo ou alto CBD? Sim, vai usar doses muito altas, talvez até tenha efeitos colaterais muito altos, mas, em geral, deve controlar. É possível tratar epilepsia com produtos exclusivamente de THC, THC quase puro, como eu já usei várias vezes produtos com 95% dos canabinoides THC, usei não, né? Prescrevi, orientei o uso para meus pacientes, produtos assim. Então é possível tratar epilepsia, sim, os sintomas do autismo também, com certeza sim. Então, na minha experiência clínica, que obviamente é limitada, mas também não é desprezível, né? A gente pode tratar quaisquer desses distúrbios com produtos de alto CBD ou de alto THC. Alternativamente, a diferença mais importante que eu encontrei até agora e que justifica muito da visão que se tem diferente sobre CBD e THC é isso que eu acabei de falar. THC é dezenas de vezes mais potente do que o CBD para praticamente todos os efeitos que eu reconheci até o momento. Os psicoativos ou não psicoativos.
Então dizer, por exemplo, que CBD não é psicoativo, do meu ponto de vista isso é falso. Ao fim, CBD vai produzir sonolência. Não existe nada que eu saiba que produz sonolência que também não tenha efeitos psicoativos em algum ponto, e terá. Na minha experiência mais controlada, esses casos de autismo, né, com acompanhamento em pesquisa, né, que eu falei, 18 pacientes lá no início, o uso de produtos de alto CBD resultou em alguns pacientes em piora dos sintomas no início do tratamento. Eu já vi casos de crianças com epilepsia que neurologistas entraram com dose alta de CBD isolado, purificado, né? E isso aumentou a frequência de crises convulsivas. Então isso pode acontecer. Essas alterações neste nível podem ocorrer, seja com produtos de mais alto CBD ou de mais alto THC, inclusive isso que eu acabei de falar, que seria um dos eventos mais graves, ou talvez o mais grave, de efeitos colaterais que a gente possa ter, né? Aumento de crises convulsivas num paciente já epilético, com crises convulsivas, e isso eu já vi algumas vezes, poucas, e coincidentemente ou não, nas poucas que eu vi, não fui eu que prescrevi, os neurologistas que estavam assumindo o caso, resolveram isso alterando dose dos outros medicamentos e não do canabidiol que eles estavam introduzindo no tratamento, e eventualmente deu certo. Mas enfim, até que porque eu falei de efeitos colaterais, vou aproveitar e falar que isso é talvez a coisa mais importante para um público que tem algum nível de formação na área de saúde, da gente debater, porque uma das características que me traz até aqui, pelo que eu estou até aqui fazendo, é que eu identifico a cannabis como algo de baixíssimo risco ou de baixíssima toxicidade sob qualquer aspecto. Por exemplo, não identifico uma contraindicação para o uso de cannabis em nenhuma circunstância ou período ou ciclo de vida. Então, seja ao nascer, seja intraútero, seja na gestação, seja na extrema velhice, eu acredito e verifico isso na prática, que há justificativas que você deve e pode e deve usar a cannabis em qualquer uma dessas circunstâncias. Então não há, do meu ponto de vista, dada a segurança de uso, nenhuma contraindicação. E os riscos ou efeitos colaterais potenciais são muito baixos. Não é que você não tenha uma frequência, eu acabei de ver, curiosamente, a gente tem feito essa pesquisa, né? Nessa pesquisa, mais ou menos, agora eu estou com 385 reports já, de um novo formulário que a gente está online. Desses 385, 270 já começaram o tratamento, os outros ainda vão começar. Desses 270, então 25% relatou algum efeito colateral. E eu acabei de ver um estudo sobre fibromialgia, tratamento com fibromialgia, agora não me lembro onde, mas com 135 pacientes, acho que foi isso. E chegou a uns 30% de efeitos colaterais, mas são efeitos colaterais suaves, que não implicam em risco relevante para a saúde e, sobretudo, para a vida de ninguém. Então, são sonolência, que é o efeito mais frequente, alterações psíquicas de nível moderado ou leve, ou até alterações mais intensas, mas assim, de verdade, eu tenho uma tranquilidade de uso muito grande. E outra coisa que eu acho muito, muito, muito importante, talvez nunca a gente possa destacar o tanto que isso é importante. Realmente, nas condições de uso que a gente tem atualmente, em geral, não existe overdose, não existe um risco de intoxicação aguda, relevante ou importante, jamais risco de morte por uso de dose alta de canabinoides. Isso é de extrema importância para casos que têm maior gravidade.
e que eventualmente realmente são controlados só com doses que parecem, para o uso corrente, extremamente altas. Então, casos de autismo, casos de esquizofrenia, casos de dor crônica, casos de doença inflamatória crônica, de difícil controle, eventualmente a gente vai usar doses realmente elevadas de canabinoides, seja de CBD ou, preferencialmente, na minha experiência, de mais alto THC, que facilita o tratamento. Então, eu nunca vou me limitar por um risco de prejudicar a saúde e a vida desses pacientes, ou um risco maior. Tem talvez duas circunstâncias, né, que impliquem, ou até mais, mas enfim, é muito raro qualquer risco maior. Eventualmente, pacientes muito idosos, agora recentemente apareceram 2 casos de redução da pressão com sintomatologia. Então, talvez isso seja um alerta que a gente deva manter bem antenado. Pacientes mais idosos têm uma labilidade nesse aspecto, podem, com a introdução da cannabis, não consegui avaliar se está associado à associação ou não, ter quedas de pressão, e sempre alerta começar com dose baixa, nesses pacientes que são mais frágeis, doses realmente baixas, e subir aos poucos, progressivamente. Eu não consigo fazer uma avaliação ainda desse risco real, mas eu sei que é alguma coisa compatível com a experiência de uso recreativo. Então, todo mundo que tem uma experiência de uso recreativo maior sabe que é possível dar teto preto, é possível que as pessoas desmaiem usando doses altas ou realmente altas de canabinoides de uma vez. E, portanto, pacientes que tenham uma labilidade, né, maior nesse aspecto, uma fragilidade maior, pode, com doses baixas ou menos do que isso, terem esse tipo de distúrbio, o que pode, para um paciente com essas condições, ser de alto risco. Então, estou falando aqui o que eu vi de risco de efeitos colaterais, pacientes que têm histórico de crises psíquicas, pacientes que têm históricos de risco, seja pessoal ou familiar. Esses pacientes é possível que a cannabis desencadeie até surto psicótico, as pessoas referem isso. É claro que eu vi isso na clínica com autistas com uma frequência imensa, porque autistas têm crises psicóticas com uma frequência imensa. Independente de estar usando ou não a cannabis, vai aparecer. Eventualmente, parece que a cannabis desencadeou isso em algum desses casos. Mas na clínica em geral, fora dos pacientes que sejam ou esquizofrênicos ou com alguma história próxima, eu nunca vi, nem na minha experiência de uso e de contato com usuários de maconha em geral, eu nunca vi um surto psicótico desencadeado por uso de maconha. Pessoalmente, nunca vi. Já vi, eu tive notícia próxima de mim de surtos ou crises de pânico. Então, seria esse um dos efeitos psíquicos de maior risco em se tratando de uso de cannabis. Alterações psíquicas várias, inclusive crises de ansiedade e pânico, que seria talvez dentro dos mais importantes, o mais frequente dos efeitos, o mais grave, né? Adversos do uso da maconha ou da cannabis em diversos tratamentos. Minha visão, em geral, esses pacientes já têm essa história, já são pacientes com ansiedade ou com histórico de ansiedade, grande parte deles, e o contexto de uso influencia muito nisso, com frequência, para que isso desencadeie, e ainda que pareça temerário, eu tenho uma boa experiência e tranquilidade, mesmo nesses casos em que se tem uma evidência cronológica bem razoável, né, de que alguém teve uma crise de pânico desencadeado por uso de maconha. Em geral, eu vou sugerir a essa pessoa, antes de tentar o tratamento com outras coisas, vão tentar o tratamento com maconha. E provavelmente nós vamos usar doses bem mais altas do que essa pessoa veio usando até agora,
para conseguir um tratamento, então, e isso funciona. É possível se tratar pânico em geral e, eu acredito, a minha experiência limitada nesse caso que seja, diz que sim, a gente pode tratar pacientes com pânico desencadeado, mesmo aqueles que teve algum evento desencadeado pelo uso de maconha, com maconha e muito provavelmente com doses bem mais altas em geral. Eu tenho uma segurança muito grande pela experiência, muito grande com os autistas, mas com outros pacientes com outros distúrbios psíquicos também, do que eu vou falar agora. Pacientes com Alzheimer, pacientes com autismo, esquizofrênicos, bipolares, pacientes com pânico e ansiedade generalizada, etc., todos os outros distúrbios, inclusive crise de depressão em nível mais profundo ou intenso. A visão que eu tenho é que, em geral, praticamente todas as crises desses pacientes podem ser controladas com maconha. Então conta pra gente o que você achou, comenta, aproveita para se inscrever, ativar as notificações. Se achou interessante o conteúdo e relevante, compartilha e também fala pra gente se vocês querem ouvir o restante dessa palestra. Um abraço, até a próxima.